Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Carlos e agora vamos trabalhar um pouquinho com o nosso laboratório de roteamento entre VLANs. O cenário que vocês estão vendo aí na tela é um cenário simples com duas VLANs apenas para a gente conhecer o recurso. Ele pode ser realizado aí com quantas VLANs você quiser e eu recomendo até depois você refazer esse exercício com mais VLANs e assim por diante. Essa é uma estrutura padrão. Podemos considerar aqui então uma estrutura de núcleo. Aqui nós temos uma área de distribuição e aqui embaixo nós temos a área de acesso. Então o equipamento núcleo normalmente é quem vai sustentar grande parte da rede, os principais serviços vão ficar aqui em cima. Na distribuição é onde a gente vai ter aí, na verdade, os serviços que vão funcionar principalmente dentro da LAN e mais os equipamentos que vão fazer a conexão com os dispositivos de acesso. Os dispositivos de acesso, no final das contas, são principalmente aí switches e access points que vão conectar, na verdade, os dispositivos finais. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos aí, então, 3 switches, montando a nossa estrutura, 2 switches de acesso, onde vão estar aí configuradas as VLANs. Nós temos 4 computadores, vão estar divididos entre 2 VLANs. Vamos fazer de uma forma parecida como foi o exercício de criação de VLAN. Vamos colocar as 2 VLANs no switch, então uma porta numa VLAN, uma porta na outra. Só que dessa vez a gente vai além daquele exercício passado, porque além de nós tínhamos finalizado o exercício com o switch da camada de distribuição e mostrando um dispositivo conversando com o outro. Agora a gente quer que o dispositivo da VLAN 10 converse com a VLAN 20. De uma certa forma, o que acontece aqui? Para os equipamentos, são 2 redes distintas, ou seja, elas não conversam diretamente dentro do enlace, mesmo que elas estivessem numa VLAN padrão, como estão nesse momento. Se eu tentar pingar a máquina que está com o final 10.2 com a máquina que está com o final 22 e a máscara for, por exemplo, uma máscara /24, eles não vão conseguir conversar. Por quê? Porque a camada 2 não vai fazer isso por eles. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um dispositivo de camada 3 que possa fazer um roteamento, conforme já falado em posts anteriores a respeito de roteamento e protocolos de roteamento. Nós temos aqui o que? Um processo que vai ter um roteamento aqui direto. Por quê? Porque para o roteador, as 2 redes vão ser diretamente conectadas. Automaticamente elas já fazem parte da tabela, então eu não preciso configurar nenhuma rota estática, muito menos um protocolo dinâmico para poder enxergar essas 2 redes. Vamos começar a configurar. Nós vamos fazer de baixo para cima, ou seja, nós vamos configurar os 4 computadores, vamos configurar os 2 switches de acesso, vamos configurar o switch de distribuição e, por final, vamos configurar o roteador da borda, que é exatamente onde vai acontecer todo esse processo de roteamento. Então, podemos aí colocar as informações que já estão devidamente para nós. Lembrando que dessa vez eu preciso da presença do gateway, porque é ele que vai resolver isso pra gente. Então, 2 já foram. Olha lá, final 10.2, final 22, gateway 21, gateway 10.1. Vamos configurar ali do segundo switch, 192.168.10.3, 192.168.10.1.
Num próximo post a gente vai aprender a configurar o DHCP, que vai configurar automaticamente para a gente essas informações aqui também, tá? 168.20.3 192.168.20.1. Pronto. Devidamente as máquinas estão configuradas, já estão com seus IPs. Vamos começar a configurar os nossos switches. Lembrando, né? Configurações iniciais, já temos elas lá para você fazer. Então eu vou entrar em consideração aqui como se já tivessem sido realizadas. Enable, configure terminal, vamos criar as nossas VLANs. Começando pela VLAN 5. VLAN 10. Departamento 10. VLAN 20. Departamento 20. Interface. Fast Ethernet 0/1. Switch Port Mode Access. Switch Port Access VLAN 10. Pronto. Interface. Fast Ethernet 0/2. Switch Port Mode Access. Switch Port Access VLAN 20. E a interface Gigabit 0/1. Switch Port Mode Trunk. Switch Port Trunk. Native VLAN 5. Lembra que começa a dar as falhas, porque né, enquanto não estivermos com todas as VLANs devidamente configuradas, né, eles vão ficar dando aquela falha. Não tem problema, a gente vai indo enquanto... Vamos para o segundo switch. Vamos repetir. Enable Configure Terminal. VLAN 5. Ativa. VLAN 10. Departamento 10. VLAN 20. Departamento... Opa! Departamento 20. Interface. Fast Ethernet 0/1. Opa, 0/1. Switch Port Mode Access. Switch Port Access VLAN 10. Interface FA 0/2. Switch Port Mode Access. Switch Port Access VLAN 20. Interface Gigabit 0/1. Switch Port Mode Trunk. Switch Port Trunk. Native VLAN 5. Olha lá. Ó, tá vendo que aqui, ó, ficou laranja, né? Não vai haver conversa enquanto os erros não forem devidamente resolvidos. Vamos para o switch final. E aí a gente finaliza um exercício parecido com o que a gente já fez, né? Enable Conf T. VLAN 5. Name. Ativa. VLAN 10. Name. Dept 10. E VLAN 20. Name. Dept 20. Agora vamos configurar as portas interface Gigabit 1/1, Switch Port Mode Trunk, Switch Port Trunk Native VLAN 5. A outra é a 2/1,
gigabit 2/1. Switch port mode trunk, switch port trunk, native VLAN 5. Olha lá, conversa foi restaurada, as inconsistências foram restauradas. E, para finalizar, vamos começar a entender um pouquinho o que vai acontecer aqui em cima. Eu preciso transportar as duas VLANs para o roteador, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou entrar na interface do que vai subir para o roteador, que é a minha porta 0/1. Então, interface gigabit Ethernet 0/1. E eu vou passar ela para tranco também, switch port trunk. Native VLAN 5. Pronto. Passamos essa porta que vai subir aqui também como tronco. Isso que é importante a gente saber, por quê? Que eu preciso que todas as VLANs sejam transportadas entre os dois lados, tá? Sem problema. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos para a configuração no nosso roteador, e aí vai vir o grande lance deste roteamento. Então, mesmo procedimento, configure terminal. Não vou criar as VLANs, tá? O que eu vou fazer? O que a gente precisa entender? Eu tenho uma única interface física falando com o switch. Eu não tenho uma porta que vai atender a VLAN 10 e uma porta que vai atender a VLAN 20. É uma única porta que vai precisar atender as duas VLANs. Porém, diferente do switch, que a porta é de camada 2, eu não consigo colocar a porta física na VLAN. Ela já opera como uma porta uma porta roteada, tá? Então o que eu vou fazer dentro dessa interface? Eu vou pegar minha interface gigabit 02 e vou dividir ela em duas subinterfaces lógicas que vão atuar independentemente, porém compartilhando o mesmo ambiente físico. Então a gente vai criar o chamado de subinterface. Como que eu faço isso? Eu vou chamar a interface gigabit 0/2, só que eu vou acrescentar ponto, um número. Ele vai criar a chamada subinterface. Como que eu vou colocar aqui? E aí assim, você faz... o número não é obrigado a seguir uma norma. Porém, por uma questão organizacional, a gente acha legal colocar o quê? O número da VLAN. Então, eu vou criar uma subinterface. Olha lá, não apareceu config if, apareceu config subif, para que essa subinterface funcione para mim. O que eu preciso dizer para essa subinterface? Eu preciso dizer que ela pertence a uma VLAN. Para isso, eu preciso encapsular ela no formato de uma tag de VLAN, que é o 802.1q. Então, eu vou usar um comando chamado encapsulation .1q e o número da VLAN que eu quero que ela faça parte. E aí basta eu dar o endereço que ela vai atender. Ponto 10.1, por exemplo, né? Ponto 0. Pronto, tá feito. Vou fazer o mesmo procedimento agora para a VLAN 20. Encapsulation.1q20 IP address 192.168.20.1 a máscara. E vou chamar a interface. E vou dar um no shutdown nela. Ele ligou, ó, as duas subinterfaces para a gente. Vou salvar um pouquinho e vou dar um show IP route para a gente ver. Olha lá. As duas estão na tabela de roteamento, tá vendo? Ou seja, o que isso significa? Né? Se eu vier aqui na minha maquininha da VLAN 10, vamos fazer aqui. Vou primeiro fazer o teste para ver se todas as portas tronco estão ok. Ponto 3, tem que pingar na mesma rede. E agora eu vou tentar
20.2, que é a minha máquina vizinha que eu não conseguiria pingar antes. Vamos ter um timeout. Sempre na primeira vez, não se assuste. O que acontece aqui? As tabelas ARP estão sendo preenchidas. Então, ele agora sabe chegar lá. E eu vou tentar chamar também no outro lado outro roteador. Outro dispositivo. E olha lá. O processo vai funcionar. Pronto, gente. Roteamento entre VLANs realizado com sucesso. O que nós temos aqui para enxergar? Então eu tenho um roteador aqui que neste contexto, neste ambiente, ele aborda do meu ambiente. Aqui então estão os protocolos de roteamento rodando, segurança, access list, que é um tema que vai ser discutido logo logo, entre todas as questões que uma borda deve ter. E faz também o roteamento entre as VLANs. Beleza, gente? Muito obrigado por acompanharem esse procedimento. Assistam várias vezes e refaçam esse exercício várias vezes. É bem legal de se trabalhar. Não é difícil de se fazer, né? E no próximo vídeo a gente vai aprender a fazer uma troca aqui, né? No lugar desse switch aqui a gente vai botar um multicamada. A gente vai tirar a função do roteamento entre VLANs desse roteador de borda e vai passar para este cara aqui, onde automaticamente ele que vai cuidar então de todas as regras de acesso internas da LAN, e esse cara aqui passa a cuidar apenas realmente do tráfego de saída e de entrada dessa rede. Beleza? Até mais. Fui!